E vamos ao vivo então para lá agora, porque a coletiva da Polícia Civil vai começar. Quem está por lá é a Mônica Hermírio. Mônica, é com você. E já vou passando a palavra para o Igor Diego, doutor Igor Diego, para detalhes dessa investigação. Bem, boa noite ou boa tarde ainda? Boa noite, né? Boa noite a todos. Hoje o objetivo aqui de falar com a imprensa é contar passo a passo das diligências que foram realizadas em relação a essa situação. Desde o primeiro momento em que tivemos a informação que o secretário de Segurança Pública, Dr. Flávio, o delegado-geral, Dr. Gustavo Xavier, e o comandante-geral da Polícia Militar, Paulo Amorim, determinaram que todas as forças policiais tivessem o maior empenho possível nesse caso. Está aqui o Dr. João Marcelo, que é o delegado da seção antissequestro da DRACO, e nós, durante todo esse tempo, estamos trabalhando para verificar cada informação que foi passada pela mãe da criança. Inicialmente, a informação chegou aqui para a unidade de Novo Lino, onde funciona o CISP com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Diligências realizadas pela equipe do Major Levi foram feitas, coletadas diversas imagens aqui, onde a gente conseguiu trabalhar inicialmente a versão da mãe. Ela deu uma versão de que haviam quatro pessoas no veículo, sendo 3 homens e uma mulher, e que esse veículo teria parado na banqueta da pista e realizado uma abordagem, sendo que 2 homens teriam descido, teriam tomado a criança dos braços dela à força e teria esse veículo seguido sentido a Pernambuco. Diante dessa situação, acreditando piamente na versão da mãe, o nosso papel era identificar o período em que passou esse veículo e, a partir da constatação desse período, a gente verificar todos os veículos que seriam suspeitos de terem praticado esse ato aí de sequestro com uma criança de 15 dias de vida. E foi esse o trabalho realizado durante todo o dia da sexta-feira. A situação do carro preto, o que foi que houve? A equipe de policiais a equipe que teve acesso às câmeras de segurança, procurou a mãe da criança para que ela dissesse qual era a característica do veículo. E diante disso, a mãe da criança disse que teria sido um veículo preto que tinha feito essa abordagem. Pelo período do horário em que nós verificamos as câmeras e verificando todos os veículos que passaram naquele período, nós tínhamos apenas um veículo de cor preta, que seria esse Classic que foi apreendido. Diante disso, a equipe ainda aqui de Novo Lino passou, evidentemente, com a maior rapidez possível, porque era necessário naquele momento, essas informações para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, também para a Polícia Rodoviária Federal, para que, em sendo encontrado esse veículo, ele pudesse ser abordado, porque tinha uma grande chance de um dos autores desse sequestro estar nesse veículo. Então, assim foi feito. A Polícia de Pernambuco, Polícia Militar, conseguiu realizar essa abordagem a esse veículo na cidade de Vitória de Santo Antão, e lá começamos a realizar a comparação. Será que esse indivíduo que estava dirigindo esse carro realmente era suspeito? A evidência que todo mundo achava que era certa foi o fato de que o veículo teria algumas placas que estavam com ele, então, na mala. Então, diante disso, juntaram o carro suspeito e esse veículo ainda está trazendo diversas placas, ninguém tem dúvida que esse cara estava escondendo alguma coisa. Então, assim foi passada a notícia. Porém, nós que somos a Polícia da Investigação, a Polícia Civil, tivemos toda a cautela necessária. Esse homem, ele comprovou que mora em Maceió, que é um despachante do Detran, que possui um aplicativo onde tem o controle de troca de todas as placas em que ele tem autorização para fazer essa troca. Verificamos que no dia ele tinha aberto o sistema dele, que haviam
3 placas a serem trocadas, uma placa na cidade de Palmares, outra placa na cidade de Caruaru e posteriormente seria trocada uma placa de outro veículo na cidade de Recife. Verificamos as câmeras de um local, de um posto de combustível, onde comprova que ele de fato teria parado naquele local e feito a substituição da placa de um veículo, tudo isso com autorização por ele ser essa pessoa autorizada. Também se dirigiu à cidade de Caruaru e realizou a troca de mais uma placa. Por isso que no momento da abordagem ele tinha essas placas em seus veículos. Eram placas velhas que já tinham sido trocadas e que é procedimento você retornar com essas placas para que elas sejam utilizadas para posterior descarte. Então, checamos tudo isso. Naquele momento ainda era muito recente a gente dar explicações profundas sobre essa situação, uma vez que o nosso foco era encontrar a pequena Ana Beatriz. Então, equipes focadas nisso e nós aqui realizando as oitivas. Ele foi trazido para cá, foi ouvido aqui também, nós liberamos, apreendemos o veículo dele, mas diante de todos os fatos, o veículo dele também será liberado, já foi verificado que não tem participação de nada, tudo bem? Então, assim, esse foi um fato muito importante, porque houve muito questionamento da liberação desse veículo, da liberação desse suspeito. A verdade é, quem direcionou a polícia militar ali, que colheu aquelas imagens, inicialmente foi a própria mãe da criança, foi a própria família da criança. E é nosso trabalho checar, a polícia trabalha com provas, e as provas devem ser bem verificadas, porque ao mesmo tempo que a gente não pode permitir que um criminoso fique solto com esse perigo para a sociedade, a gente também não pode causar a injustiça de prender um inocente no afã de querer resolver uma situação. A polícia, as polícias militares e civis civil aqui do estado de Alagoas não trabalham dessa forma. Nossa forma de trabalhar aqui é com coerência. Para falar sobre as demais diligências, como coletas de imagens, coletas de depoimentos e outras provas, eu vou chamar o doutor João Marcelo aqui, que vai dar mais explicações aqui para vocês, e ele vai trazer um passo a passo de tudo que foi feito, né, de diligências até o momento, e depois eu retorno para dar o desfecho aí e passar as palavras para todos que têm contribuído aqui no nosso trabalho em relação a esse caso. Portanto, está aí, Beatriz. Delegado João Marcelo vai falar agora, trazer a atualização do caso. Essa fase de desconsiderar aquele suspeito, de liberar aquele suspeito abordado em Pernambuco, focamos justamente na localização da pequena Ana Beatriz. Com o depoimento da mãe, que, como disse o doutor Igor, falava que era um carro por volta de 6h30, teria abordado ela na banqueta ali, na beira da BR, vocês viram que ela mora um pouco acima, ela teria sido abordada ali, e após terem levado a criança, ela correu, subindo aquela pequena vicinal e desmaiado na porta de uma vizinha. Identificamos 3 testemunhas que estavam do outro lado, do lado oposto da BR, bem como coletamos imagens de câmeras de segurança da localidade, e as 3 testemunhas foram uníssonas em afirmar que a mãe da vítima saiu da casa dela diretamente para a casa da vizinha. Em momento algum ela desceu na BR, em momento algum ela estava com a criança no colo. Verificamos todos os veículos, nenhum veículo passa do lado direito da BR em baixa velocidade para anunciar esse sequestro. O único veículo que passou em baixa velocidade foi uma Spin prata, identificamos esse veículo. O motorista, ao retornar, verificamos que ele fazia transporte irregular de pessoas, mas ele fazia transporte de pessoas de mercadorias para Recife, e ganhando com isso. Não teve envolvimento nenhum com fatos. Entramos em contato com os aeroportos de Recife, de Maceió, para saber se embarcou alguma recém-nascida naquela data. Recebemos fotos de algumas recém-nascidas que embarcaram lá em Recife, nenhuma com características da pequena Ana Beatriz. Todas as denúncias que estão aportando no 81 estão sendo verificadas. Fomos no Casa de Abrigo Maceió da Laca, que chegou uma criança doada lá, né, recém-nascida, não bate com essas características.
Vocês tiveram essa notícia da criança abandonada numa caixa de papelão, caixa de sapato do Maranhão. Verificamos ali, não teve a confirmação 100%, mas já verificou que não se trata da mesma criança. E todas as outras informações estão sendo devidamente apuradas. Aí, diante desse confronto das testemunhas com a mãe da vítima, demonstramos que ela estava faltando com a verdade, aí ela sugeriu outra versão. Desta vez que teria dormido com o portão aberto, 2 indivíduos encapuzados teriam entrado na casa dela, teriam abusado sexualmente dela, teriam raptado a criança, seriam a vingança ao marido dela. Checamos essa situação, nenhum vizinho ouviu nada, não houve gritos, as câmeras de segurança nenhuma mostra nada não mostra nada nesse sentido. O marido dela realmente é um trabalhador que trabalha na colheita de safra de café em São Paulo, não tem problema nenhum com criminalidade, envolvimento nenhum. E assim, tudo, a intenção número 1 da polícia, a prioridade número 1 determinada pelo secretário de Segurança, Dr. Flávio, é encontrar a pequena Ana Beatriz. E para isso a gente depende principalmente da ajuda da família, principalmente da mãe da criança. E tudo que pode ser feito, está podendo ser feito. Inclusive, a gente, em parceria com a Meta, né, que é o Instagram e Facebook, disparamos o alerta Amber, que foi o primeiro aqui no estado de Alagoas, o primeiro alerta disparado, justamente para espalhar a imagem da pequena Ana Beatriz por todas as redes sociais. E até o momento não recebemos ainda só uma concreta do seu paradeiro. Mas tudo, vocês viram hoje, né, o canil que estava presente, dos bombeiros, ajudaram nas buscas, mas infelizmente ainda não temos notícias do paradeiro da Ana Beatriz. Qual é a resistência dela, delegado? É isso que vocês passaram horas agora conversando com ela. A gente terminar e a gente fala individualmente. Pode ser? Pode ser. A gente dá a oportunidade aqui para todo mundo falar. O doutor João Marcelo falou uma coisa muito importante, que é a versão final que ela deu agora, de que 2 indivíduos encapuzados, com luvas, teriam entrado na casa dela. Só que durante as nossas conversas ela apresentou 5 versões diferentes. 5 versões diferentes, e durante todos esses dias nós gastamos toda a energia da Polícia Militar, da Polícia Civil, em verificar cada uma das situações. E toda vez que a gente trazia as informações e mostrava que não batiam os fatos que eram traçados por ela, ela inventava uma nova versão. E a gente não tinha como descartar nenhuma versão, a gente tinha que checar tudo. Então, a última versão que ela apresenta, que é a 5ª, é essa que ela tem segurado até o presente momento, tá certo? Então, é um momento delicado, a gente sabe que pode acontecer diversas situações em um período pós-parto, existe questão de puerpério, existe a questão psicológica, tudo pode ter acontecido. Nós verificamos que essa criança, ela, da 4ª para a 5ª, não conseguiu dormir porque estava com cólicas, estava com a barriga inchada, ela a todo momento pedindo ajuda a algumas pessoas que indicassem algum remédio para que fosse dada a Ana Beatriz, e tivemos a verificação, fizemos a verificação de que foi informado o remédio que deveria ser dado, ela deu o medicamento à Ana Beatriz, porém, em nenhum momento ela dá retorno a essas pessoas de que a Ana Beatriz teria se recuperado. Ela disse que a menina chorava incessantemente, sem parar, e que ela estava bem preocupada com essa situação. Então, diante disso, foi necessário a gente tomar medidas para que a gente pudesse fazer uma busca na localidade e saber se de fato, o que de fato aconteceu. E uma das coisas infelizmente, dessa criança, por algum motivo, ter perdido a vida, e a gente precisava fazer buscas no momento. Mas antes de dar mais detalhes sobre isso, eu vou passar a palavra aqui para o Major Levi, para que ele fale com vocês também a importância que a Polícia Militar teve nesse caso. Eu registro aqui, não tem um representante da Polícia Rodoviária Federal, doutor Flávio, aqui, mas a Polícia Rodoviária Federal ficou conosco nos primeiros dias, incessantemente, fazendo linha do tempo, verificando câmeras de segurança em todas as rodovias, enfim, um trabalho incessante, mas era um trabalho que, infelizmente, não era um trabalho de informações verdadeiras trazidas pela mãe. Major. Boa noite a todos.
Foi uma ocorrência que nos chocou bastante, né? Desde o primeiro dia lá do ocorrido, que foi na sexta-feira, nós trabalhamos diuturnamente com a determinação do nosso comandante-geral para que agíssemos rápido. Então, desde as primeiras horas da manhã até a madrugada do dia seguinte, nós estávamos na rua fazendo diligência. Infelizmente, não conseguimos encontrá-la e culminou até hoje com as ações de hoje. Mas eu queria ressaltar que todo o apoio que nós tivemos, a nossa inteligência da PM nos deu todo o apoio, nossa prefeita aqui de Novo Lino deu sempre assistência com a Secretaria de Assistência Social e o pessoal do Conselho Tutelar, como bem ressaltou doutor Saraiva, a PRF, desde as primeiras horas também, colaborou bastante no trabalho da gente conseguir imagens através das câmeras de segurança, o pessoal do Bombeiro aqui hoje fazendo as ações, muito obrigado pela presença, e tudo culminou com as ações de hoje, e são 4 dias incessantes de busca da pequena Ana Beatriz. Obrigado a todos. Passar a palavra agora para o Tenente Ascânio, para ele falar um pouco aqui de como as buscas foram realizadas, a estrutura, e muito obrigado pelo apoio do Corpo de Bombeiros. Boa noite. Nós fomos designados pelo Corpo de Bombeiros e pelo secretário também, para que nós ajudássemos nessa busca pela pequena Beatriz. Nós formamos uma equipe com 11 militares, com o canil, e a nossa cadela ainda veio a se machucar, levar um corte, mas mesmo assim ela conseguiu fazer a varredura nos locais que nos foram indicados. Não encontramos nada, né, até o momento. Amanhã, com certeza, nós estaremos de volta para fazer outra varredura em outros locais. E dizer que o Corpo de Bombeiros está presente em todas as missões que forem dadas a elas. Viu? Muito obrigado. Obrigado. Prefeita Marcela. Pode. Acabei esquecendo, senhor, desculpe, mas eu queria ressaltar também a parceria que nós tivemos com a Polícia Militar de Pernambuco, na figura do Coronel Carvalho, comandante do 10º Batalhão de Palmares, que desde as primeiras horas que ele tomou conhecimento do desaparecimento da bebê, deu todo o apoio necessário, colocou todas as viaturas da Polícia Militar da Paraíba, de Pernambuco, à disposição. Então eu queria deixar aqui registrado essa questão. Prefeita Marcela. Boa noite a todos. Eu queria ressaltar aqui que desde o momento do ocorrido, a Prefeitura de Novo Lino veio aqui atrás se juntar diante do secretário de Segurança, diante do governador, a Polícia Militar, Polícia Civil, a todos que estiveram envolvidos, para que a gente realmente viesse resolver o caso da Ana Beatriz. E eu tenho certeza, gente, que foram muitas buscas, eles não pararam, foram 4 dias até, né, de muito trabalho, e eles irão continuar esse trabalho, porque eu confio muito na polícia do nosso estado, eu confio na segurança do nosso estado, e eu tenho certeza que nós iremos sim ter um posicionamento logo à frente sobre o caso da Ana Beatriz. Então a Prefeitura de Novo Lino, ela está presente com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Saúde, com todos que puderam contribuir também nesse caso da Ana Beatriz. Obrigado, prefeita. Então, só para concluir, as investigações não terminaram, elas continuam e a gente tem 2 situações a verificar. Onde está a pequena Beatriz, é uma situação dela convida, se alguém tiver alguma informação, pode nos passar pelo canal do 181, que nós iremos checar qualquer informação. A população pode ficar tranquila, terá a identidade completamente preservada, vai estar contribuindo demais com a nossa segurança pública aqui do estado de Alagoas, com a família, com o município de Novo Lino, encontrar essa criança ainda com vida. E a outra linha, infelizmente, pelo que nós apuramos, dela já estar doentinha, dela ter passado por algum problema, pode ter sido, ter vindo a óbito, é apenas outra linha de investigação, e por conta disso nós realizamos um trabalho que não poderia deixar de ser feito, que é o trabalho das buscas, doutor Flávio, hoje, que nós varremos todo o perímetro de onde isso aconteceu. Então, estamos continuando as investigações com essas 2 linhas, para encontrar a Ana Beatriz com vida e também para que a gente consiga aprofundar esses fatos em relação à mãe. A mãe está muito debilitada com essa situação toda
precisa de atendimento psicossocial, precisa de proteção. Aqui nós não estamos tratando ela como culpada ou como inocente, tem a questão humana que deve ser preservada nesse primeiro momento e, se tiver de ser esclarecidos os fatos, que sejam devidamente esclarecidos, as responsabilidades sejam tomadas. Mas, nesse momento, a gente tem que preservar a mãe, vamos tratar dela no que for possível, dar toda a assistência e, em breve, queremos resolver esse caso e dar uma solução final a ele. Quem tiver perguntas individuais... Delegado, ela saiu de casa numa ambulância. Estamos ao vivo no Cidade AM. Saiu de casa numa ambulância. Por que esse atendimento e para onde ela foi levada? Quer falar, prefeita? É que ela está nos cuidados, né? Ela não passa... A senhora pode ficar aqui, delegado? Prefeita, por favor. No momento, a mãe, ela não se encontra em estado, eu posso falar em si, né? Ela está muito debilitada realmente, né? E aí, como a gente falou, o município vem dando esse apoio da saúde, né? E podendo também contribuir e ajudar. E aí, nesse momento, ela foi para ser atendida no posto aqui do município, tomar umas medicações para ver se ela vai, né, retornando e melhorando. Até porque ela não está se alimentando. Isso. Delegado, o Adson Corrêa da TV Ponta Verde. Foram 5 versões contadas na mesma história. Isso não tumultua a investigação policial? De que forma a polícia vai tratar esse assunto mais severo? Porque, olha só, 5 versões. A primeira foi descartada, a segunda também, vocês chegaram lá e não encontrou a versão que ela contou desse último do rapto lá na casa dela. Isso não é uma forma de tumultuar e ganhar tempo nessa questão toda? Com certeza há um desgaste muito grande para as forças policiais que vêm gastando todas as suas energias a cada versão que ela conta. Mas a prioridade número 1 é encontrar a criança. Se haverá responsabilização futura da mãe por causa disso, a prioridade hoje não é essa, é justamente a localização da criança. Eu sou Rogério Costa, da TV Gazeta News. Quantas testemunhas foram ouvidas? Além do depoimento da mãe, o pai não estava aqui durante o ocorrido. A gente continua falando ao vivo da coletiva de imprensa sobre o caso Beatriz. Agora os delegados vão responder. Quantas testemunhas foram ouvidas? Eu não sei o número exato de quantas pessoas foram ouvidas, porque são 4 dias que nós já ouvimos aí dezenas de pessoas, tanto de maneira formal dentro do inquérito policial, como de maneira informal, colhendo informações de todos os lados. E ouvimos familiares, vizinhos e pessoas que verificaram um fato muito importante para a nossa investigação, até ela mudar as versões, que conflitavam, como o doutor João falou aqui já, conflitavam com a versão inicial de que ela teria sido vítima de uma abordagem na pista, na banqueta da pista, e que teriam arrancado a criança das mãos delas. Nós temos aí 3 ou 4 testemunhas que viram que ela saiu da rua da casa dela e que ela dobrou a rua direto para a casa da vizinha, sem chorar, sem expressar nenhum sentimento que chamasse a atenção, e ao chegar em frente à casa da vizinha, deu um grito e desmaiou e ficou dizendo depois, a todo momento, levaram minha criança. Mas ela estava com a criança? Não, ela não estava com a criança, ela estava sozinha. Delegado, pelas imagens, então, qual foi a última vez que ela foi vista com a criança saindo de casa? Isso aí é muito importante também. Nós verificamos nas investigações que ninguém, absolutamente ninguém, viu essa criança de quinta noite para sexta-feira de manhã. Então, ninguém, nem choro, não ouviram choro, não ouviram nada. A gente verificou toda a rotina dessa criança. A criança acordava cedo, ela costumava dar banho na criança, e quando a criança estava tomando banho, chorava, é natural. Os vizinhos escutavam esse choro diariamente, e nesse dia ninguém escutou nada. Então, diante de todas essas situações, ela tem essa última versão de que o fato teria acontecido entre meia-noite e 1h da manhã. E por conta disso seria a explicação de ninguém escutar nenhum choro da criança. Aqui, doutor, por favor, Rede Rádios Nova Mais. Referente, delegado, a mãe, ela chegou a afirmar em algum momento se enfrenta uma depressão e ela tem um filho de 5 anos. Como é o trato, o cuidado com essa outra criança? Já chegou alguma informação de maus tratos, doutor? Por gentileza? Muito obrigado. Ela tem uma criança de 5 anos,
é diagnosticada com espectro autista. Ela nega qualquer tipo de problema mental. Em contato com o marido dela, quando ele ainda estava em São Paulo, né, caminho aqui de Maceió, aqui do estado de Alagoas. Já chegando aqui, a gente conversou com ele na noite da sexta-feira. Ele afirmou que ela, às vezes, tinha crise de ansiedade, mas nada que ultrapassasse o padrão, né, da vida comum. Delegado, há informações de que o relacionamento dos dois não existia mais. Essa informação é verídica? Eles estavam ainda casados, mesmo ele morando em outro estado, ou ele já estava refazendo a vida dele no estado de São Paulo? Não, a informação que nós temos é que ela foi morar com ele no estado de São Paulo, porém por conta, ele passava o dia trabalhando e por conta da gravidez acharam melhor ela retornar para a cidade de Novo Lino para que tivesse esse acompanhamento da família, porque vários familiares dela e dele moram aqui. Então, aqui ela teria uma proteção melhor, um acompanhamento melhor para essa questão da gravidez. De fato, durante o relacionamento deles, eles já brigaram algumas vezes, se separaram, voltaram, mas nesse momento eles estavam com a relação sem nenhum problema. Isso foi verificado em conversas de telefone, WhatsApp, mensagens, mostrando que estava tudo bem. Então, essa informação de que o relacionamento tinha acabado, estava no fim, que ele tinha a vida lá, recomeçado a vida dele, não procede. Delegado, diante de tantas versões diferentes, né, e cada uma trazendo uma coisa completamente diferente da outra, essas versões conflitantes seriam indícios suficientes para solicitar a prisão dela? Indícios suficientes? Não, veja bem, o que é que acontece com isso? A princípio, como falou o doutor João Marcelo, todo mundo aqui, o objetivo é encontrar a Ana Beatriz. Então, tudo que ela falou, a gente está correndo atrás, e já correu atrás, na verdade, para localizar a Ana Beatriz. Se ela criar uma sexta versão, uma sétima versão, nós vamos acreditar naquela versão dela com o objetivo, talvez, dela estar falando a verdade e a gente conseguir encontrar Ana Beatriz. Então, nesse momento, a gente sabe que é delicado, mas enquanto a gente não achar corpo de criança ou não achar a criança, a gente não vai tomar atitude nesse sentido, doutor Flávio. Perfeito. Essa mulher, ela precisa de suporte psicológico, de uma avaliação, inclusive, nesse instante, para verificar a sanidade diante de tantas versões conflitantes, senhores. Isso. Sim, inclusive durante esse período, esses dias, ela já estava tendo esse acompanhamento, tem psicólogo acompanhando ela, tem assistente social. Mas tem algum laudo mostrando que ela tem problema, alguma depressão? Não, no momento não, mas ela vem sendo acompanhada, inclusive medicada também, entendeu? Então é um processo porque nos prontuários dela ainda não tinha nenhum caso desse, entendeu? Ela ainda não tinha aparecido. Então, assim, não tem. O que o município está fazendo é estar dando o apoio e prestando aquele acompanhamento nela. E isso aí a gente não vai conseguir saber agora, né, doutor Igor? Só mais lá na frente. Delegado, diante dessas versões contadas pela Eduarda, isso dificulta ainda mais o trabalho da polícia. Já está cansativo, já estamos há quantos dias? De sexta-feira para cá, 4 dias. E ela, por versões, cada dia uma versão, são 5 versões. Vocês vão acreditar nela quantas vezes for necessário para poder chegar a esclarecer esse caso? Quanto tempo a polícia acredita trazer uma solução para o Brasil, que o Brasil está esperando um desfecho desse caso aqui de Alagoas? Bem, investigações como essas, a gente não pode estabelecer um prazo certo para solucionar o caso. Mas quando eu falo em acreditar nas versões que ela tem, que ela traz, é no fato de darmos esperança de encontrarmos essa criança com vida. Então, tudo que ela fala, a gente tem que checar. A gente ainda não tem certeza de que aconteceu o pior com a criança, mas estamos trabalhando com todas as informações que nós temos para que a gente consiga ou encontrar a criança com vida ou a gente chegar a um desfecho aí e encerrar o caso. Vocês acreditam na possibilidade dessa criança ela ter sido dada pela mãe ou vendida? Sim, existe a possibilidade, sim. Porém, é uma possibilidade mais remota, mas ela existe. E enquanto existir qualquer possibilidade, a gente vai trabalhar com essa linha de investigação também. Não vamos desprezar nada. A preocupação nossa é que, diante dessas buscas aí,
causou um reboliço no povoado Calamora. Portanto, tá Como é que vai ficar a aí, segurança dela? delegado Igor Diego, delegado João Marcelo, secretário de Segurança Pública Flávio Saraiva, Major Levi, da Polícia Militar, e a prefeita de Novo Lino, a prefeita Marcela, falando sobre o caso. 5 versões foram dadas e a polícia está investigando cada uma das versões. A polícia segue investigando, é um momento delicado, um momento para que a polícia está correndo contra o tempo para tentar chegar até o paradeiro da criança, o paradeiro da pequena Beatriz, né? Ou, na pior das hipóteses, o corpo da pequena Beatriz. A coletiva vai chegando ao final, né? A polícia atendeu a imprensa, respondeu todos os nossos questionamentos, claro. Muitos questionamentos ainda vão ficar sem resposta, porque a polícia ainda está todo o processo de investigação, Bia. A gente segue acompanhando, inclusive, né, todo esse caso. Os detalhes que a polícia conseguiu trazer para a gente nessa noite esclarecem muitas coisas, inclusive porque da Polícia Civil começaram as buscas, né, no entorno da casa, no perímetro da casa, buscando possivelmente um corpo, né, porque uma das versões da Eduarda, da mãe da Beatriz, é de que essa criança poderia ter morrido. São 5 versões e a polícia está investigando, inclusive versões de venda da bebê, né, tráfico internacional de humanos, a venda da bebê, a morte dela, né, como ele citou, que a criança chorava bastante, desde a quinta-feira não se ouvia mais o choro, então são muitas linhas de investigação e foi um trabalho brilhante da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, de também passar ir para o lado da busca, né, pelo corpo da criança. A gente continua por aqui, Bia, a gente vai apurar, conversar ainda mais com a polícia, com o delegado, daqui a pouco a gente traz mais informações sobre esse caso aqui direto do CISP de Novo Lino. Bia, voltamos com você.